Fala pessoal, beleza? Wagner aqui. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês a normalização de dados. Tá? Eu não vou explicar muito sobre estandardização de dados ou diferenças de estandardização de dados e normalização de dados, mas basicamente, tá? Estandardização de dados é quando a gente quer que a média seja zero e o padrão seja um para todos os dados. Tá? E aí dá para usar essa formulinha aqui. Por que eu não vou falar dessa forma? Primeiro, porque não é o motivo do vídeo de hoje, tá? E segundo, que tem vídeo no meu canal já falando sobre a estatística Z, tá? E lá eu comento sobre como calcular o Z, basta você ir na playlist de estatística, tá bom? Então não vou comentar muito sobre essa daqui não, vou dar um deletezinho. Eu quero falar com vocês sobre normalização de dados. Primeiro, pessoal, eu estava lendo aí bibliografia sobre estatística. Às vezes o pessoal chama de standardização, às vezes chama de normalização, às vezes chama de padronização. Eu vou chamar de normalização porque é o nome mais que me parece ser o mais certo, tá? Depois de dar uma estudada aqui nesse assunto, parece ser o mais certo. Mas basicamente é o seguinte: como que funciona a normalização de dados, que a gente vai usar essa formulinha aqui. Não se preocupe que a gente vai calcular aqui embaixo, então não tem problema. Basicamente, quando você tem um conjunto de dados, aqui o meu é hipotético, tá? Em outro vídeo eu vou fazer outro exemplo, mas aqui um hipotético onde eu tenho pessoas e eu tenho mensurações, tá? Foi feita algumas medições da massa, altura, pé, idade e o mês de nascimento. Por acaso alguém quer fazer alguma análise com isso daqui. Por que eu estou usando esses dados? Porque as variáveis que a gente tem, elas têm unidades diferentes. Massa está em quilos, altura está em metros, pé está em número, né, o tamanho do pé, idade está em anos. Então, como é que você faz para comparar tudo isso numa análise, tá? E no nosso caso, a gente usa muito análises multivariadas, né? Como que a gente pode usar? Dá para a gente, por exemplo, fazer um dendrograma com esses dados aqui? Até dá, só que a chance de você cometer um erro é muito grande, tá? E a chance da análise privilegiar os dados que são muito grandes é enorme, tá? Imagina que tenha pessoas aqui com massa 150, 3. Você roda um dendrograma. Provavelmente eles vão ficar juntos, tá? Se nesse dendrograma tiver valores aí de quantidades, né? Utilizando índices de quantidades e tal. Então, o que a gente faz antes de rodar uma análise? Às vezes você pode normalizar os dados usando essa formulazinha aqui, tá? Como que é a fórmula? É o valor, cada valorzinho aqui, menos o mínimo desses valores, dividido pelo máximo desses valores, menos o mínimo, tá? Vamos fazer uma formulinha aqui embaixo. Eu vou simplesmente copiar e colar essa planilha aqui para baixo, descer mais um, e eu vou colocar aqui, ó, mínimo e máximo. A fórmula do mínimo é min. Não esquece de colocar o acento no min, tá? E aí ele já aparece o mínimo para você escrever. A fórmula do máximo. Também não esquece o acento do A não, tá? Tem que colocar o acento, senão o Excel não acha a fórmula. Eu vou só arrastar aqui para o lado, tá? Porque ele já calcula o mínimo e o máximo de todo mundo. Agora é que é a parte que você vai usar a fórmula. Vou deletar isso daqui, ó. Eu só copiei e colei para aparecerem, né? Agora você vai usar a fórmula. Então, do primeiro aqui, a fórmula é aquele valor menos o mínimo dividido pelo máximo menos o mínimo. É claro, pessoal, que aqui você tem que colocar os parênteses, tá? Colocar os parênteses nos devidos lugares. Vamos colocar aqui, ó, não estou com pressa. Vamos lá. E aí o que acontece? Aqui eu vou mostrar um macetezinho para vocês, tá? Você vai congelar as linhas. Congelar as linhas, colocando um cifrão sempre antes do número, tá? Do máximo e do mínimo sempre que ele estiver na fórmula. Então o mínimo está aqui, eu coloquei um cifrão antes do número. O máximo está aqui, eu coloquei um cifrão antes do número. E o mínimo aparece de novo, também coloquei ele aqui na fórmula, tá? Vou dar um Enter. E aí o que vai acontecer? Quando você arrastar os dados para baixo, vamos ver se deu certo. Deu certo. E arrastar para o lado aqui, ó, você vai ver que os valores agora eles estão entre 0 e 1. Tá? Por que isso é importante, Wagner? Porque agora
todos os valores estão na mesma unidade, tá? E a unidade não tem unidade, tá? Então você pode rodar um dendrograma, tá? De singularidade, com dados de quantidade, né? Quantitativos, com esses dados aqui. Se você ficar muito chateado com esse tanto de casas depois da vírgula, padroniza, né? Usa aí 3 casas, 4 casas, 5 casas depois da vírgula. Não vai fazer muita diferença depois da terceira casa, muito provavelmente, tá? E agora sim você pode rodar esses dados aqui e fazer uma análise, tá, com eles. Wagner, mostra um exemplo aí da mesma análise com os dois para mim ver a diferença. Pessoal, eu abri o Pest aqui, vou copiar os dados sem ter normalizado. Vou mandar aqui, ó. Eu vou escolher um índice qualquer que usa abundância, tá? Que usa quantidades. Vou fazer um cluster aqui, clássico. Pode ser distância euclidiana mesmo e o método de Ward, só para, né, vou colocar computar. Vamos copiar aqui, vamos colar aqui, só para a gente poder comparar daqui a pouco. Vou fazer assim, ó, eu acho que é mais fácil de comparar. E agora eu vou mandar os dados standardizados, para não mostrar que eu não estou roubando, eu vou colocar new aqui, novo, tá, e fazer tudo de novo do zero. Aqui, né? Vamos lá. E vou rodar a mesma análise, cluster, clássico mesmo, método de Ward, distância euclidiana, vamos computar. Vou mandar aqui, vamos colocar um do lado do outro, para vocês verem que houve diferença. Eu não vou ficar explicando muito, tá, pessoal? Mas deu para perceber aqui que você tinha as pessoas Valdivino, José, Thales, João e Yane no grupo, e aqui quando a gente... deixa eu ver esse. Quando a gente não estandardizou, vamos colocar o não estandardizado primeiro. Quando a gente não estandardizou, ficou um grupo com 4 pessoas. Quando a gente estandardizou, o grupo ficou com 5 pessoas, tá? Então, assim, deu para perceber que dá diferença entre as análises, tá? Se você olhar os grupos aqui, ó, tem um grupo aqui bem diferente, né? Em relação ao grupo que estava aqui, ó. Se você olhar o nome das pessoas, né? Roberta, por exemplo, caiu no grupo do Wagner, e aqui o Wagner estava num grupo, tá? E a Roberta estava em outro grupo, bem distante aqui. Então, assim, normalizar os dados, para muitas análises que vocês vão fazer, é necessário. Para outras, nem tanto, tá? Se você for fazer uma análise de componentes principais, por exemplo, por correlação, você não precisa se preocupar com normalização. Mas eu quis trazer esse conteúdo para vocês, porque normalização serve para muitos casos, e eu trabalho com traços funcionais, tá? Então, para mim, isso é muito útil, ou normalizar, ou estandardizar, enfim, alguns procedimentos para impedir que esse problema de ter unidades diferentes sejam realmente um problemão, tá? Seja um problema reduzido. Claro que você tem que olhar outliers e tirar outliers, tá? Os mesmos procedimentos para qualquer estatística. E aí o que acontece? Uma dúvida que às vezes alguns alunos têm, tá? E se aqui tiver altura em metros e, sei lá, você quer medir, deixa eu excluir aqui, você quer medir o tamanho do pé em centímetros. Só que aí o tamanho do pé em centímetros ficam lá, né? Não sei, o pé deve ter o quê? Uns 20 e poucos centímetros. Aí você fala assim, Wagner, e se eu tiver uma análise que eu tenho o tamanho do pé, vamos supor todos mais ou menos nessa casa aqui, e eu quero rodar uma análise que tenha também altura, tá? E os dois eu vou colocar medidas em centímetros. Vamos supor que você queira fazer uma análise somente com esses dois. Ou com outras variáveis que também sejam em centímetros, tá? Vamos supor que você queira colocar outras variáveis aqui em centímetros também. Não sei, pode ser qualquer coisa. Tenho que normalizar os dados, mesmo estando na mesma unidade? Tem, porque elas são muito diferentes entre si, tá? Se você pegar, por exemplo, 166 centímetros, tá? Aqui convertendo metros que estava para centímetros, vai dar uma diferença muito grande para um pé que tem 20 e poucos centímetros, tá? Então, assim, mesmo quando a unidade é a mesma, tá? E eu vou comentar isso num vídeo posterior a esse, é necessário que você normalize, standardize, depende da sua área de atuação, você tem que ver qual que é a maneira que o pessoal costuma mais utilizar, tá? A gente acaba usando as duas, tá? Dependendo do caso.
Então eu quis mostrar aí para vocês um videozinho, espero que ele seja útil. Ok? Um abraço, tudo de bom.